Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. É muito bom recebê-los aqui. Pedimos que se inscrevam e cliquem o seu joinha. Dessa forma, poderão contribuir para o conteúdo chegar a mais pessoas que talvez estejam precisando dele. Neste sábado do Tríduo Pascal, celebramos a Grande Vigília, a festa das festas no ano litúrgico. As leituras são sempre as mesmas, exceto pelo Evangelho, que muda conforme o ano do ciclo litúrgico. Estamos no ano B e o Evangelho é de Marcos. Nesta postagem, vamos enfocar o tema da água e do sacramento do batismo. Ao todo, são 7 as leituras do Antigo Testamento, junto com 7 salmos responsoriais para cada uma delas. Nem sempre todos são lidos, mas a sua escolha teve uma razão importante, como preparativo para a celebração da ressurreição de Cristo dentre os mortos. A primeira leitura é o que chamamos de Hexâmero, os 6 dias da criação, em Gênesis 1, culminando no 7º dia do sábado. Nela, vemos o tema da água aparecer logo no primeiro dia. Gênesis 1, de 1 a 5, diz o seguinte: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia, e as trevas cobriam a face das profundezas. E o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz. E havia luz. E Deus viu que a luz era boa. E Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E houve uma tarde e uma manhã, o primeiro dia. Este primeiro dia está associado ao Espírito de Deus, portanto, pairando sobre as águas da criação. Os judeus tinham esse dia como o primeiro da semana. É o nosso domingo, o dia em que começou, para o autor sagrado, a criação. Com o Espírito de Deus agindo, o Espírito, a água e o domingo são todos vinculados, portanto, desde a primeira página da Bíblia. Na terceira leitura, vemos o Êxodo, capítulo 14, versículos 15 e seguintes. A travessia do Mar Vermelho. A escolha do texto não é, como poderia parecer lógico, a da descrição da noite do sacrifício do Cordeiro, que foi a primeira Páscoa para os judeus no Egito. Está em Êxodo 12. Foi o início da sua libertação. A justificativa da escolha do capítulo 14 de Êxodo tem a ver com a imagem da água. Os hebreus estavam no deserto e o Senhor disse a Moisés: O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis a fazer. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. O anjo de Deus, que marchava à frente do exército dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvens que os precedia pôs-se detrás deles, entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. Era obscura e alumiava a noite. E não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, que recuou com um forte vento oriental durante toda a noite, e fez o mar secar, e as águas foram divididas. Tendo os filhos de Israel atravessado, passada a noite, o Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E foi exatamente isso que aconteceu. Um versículo-chave aqui é: Foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso, o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés. Conhecendo o Novo Testamento, sabemos que na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, Paulo descreve a travessia do Mar Vermelho como uma prefiguração, como uma espécie de prenúncio do sacramento do batismo. Paulo diz: Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e que todos atravessaram o mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar.
De fato, o poder da nuvem que protege Israel do faraó e seus carros é como uma antecipação da salvação que os cristãos obtêm através das águas do batismo e da nuvem do Espírito Santo. Paulo vê os hebreus caminhando no leito do mar, apontando com esta caminhada para a libertação que vai ser realizada por Cristo. Sobretudo na igreja primitiva, era na vigília pascal que as pessoas eram batizadas, depois de um período de instrução chamado catecumenato, que acontecia especialmente durante a quaresma, onde elas jejuavam, rezavam e se preparavam para receber o sacramento do batismo. Hoje em dia, o rito da catequese de iniciação dos adultos também prevê o mesmo percurso. Um outro elemento que podemos notar é a mediação de Moisés, tocando as águas com a sua vara e as fazendo se separarem. Ele é uma figura libertadora e também uma figura sacerdotal. A vara, o bastão, é um símbolo do bispo, do sacerdócio do bispo, que participa do sacerdócio de Cristo. Como o cajado e o próprio Moisés apontam para Cristo e para o sacerdócio. As pessoas que vão ser libertadas na vigília pascal não obtêm isto por si mesmas, porém através do sacerdócio dos sucessores dos apóstolos. O Espírito de Deus descerá do céu, separará as águas da pia batismal e trará a salvação para aqueles que recebem o batismo em cada vigília pascal. Outra importante leitura para o nosso tema é a quinta, de Isaías 55. O profeta faz um oráculo sobre uma grande festa. É a festa do tempo da salvação. Normalmente associamos essa passagem à festa da Eucaristia. E isso é verdade, mas também aí está o tema da água. Isaías 55, versículo 1, proclama isto. Todos vós que estáis sedentos, vinde à nascente das águas. Vinde comer, vós que não tendes alimento. Por que despender vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o produto de vosso trabalho naquilo que não sacia? Prestai-me atenção e vinde a mim. Escutai e vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança, outorgando-vos os favores prometidos a Davi. Temos nesse trecho a imagem de convidar aqueles que têm sede para virem às águas. Como Jesus depois propôs à mulher samaritana, e João descreve no seu capítulo 4, versículo 10b. Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesmo, e ele te daria uma água viva. Mais uma vez aparece a água como esboço da água do batismo. A água viva vai fluir do lado de Cristo, crucificado na Sexta-feira Santa, cravado com a lança do soldado, como prenúncio das águas da pia batismal. Outro exemplo de imagens da água, das leituras da Vigília Pascal, está na sétima e última leitura do Antigo Testamento. Esta pode ser a profecia mais explícita do sacramento do batismo no Antigo Testamento. Trata-se de Ezequiel, no capítulo 36, especialmente do versículo 26 em diante. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. Mais uma vez temos o tema da água e do espírito. Ezequiel está dizendo que isso vai acontecer através da aspersão com água e do dom do espírito. Exatamente o que se cumpre no rito sacramental do batismo, no qual, como Jesus diz a Nicodemos no Evangelho de João, a pessoa renascerá através da água e do Espírito. E note-se que Deus fala em aspergir a água sobre a pessoa. Aqui está o fundamento bíblico para a prática cristã católica tão antiga, mas também contemporânea, de aspergir a água ou derramar a água sobre a cabeça de uma pessoa no batismo, como uma forma mais viável e totalmente legítima de batizar. Ezequiel deixa bem claro que a aspersão será uma forma de Deus nos purificar dos nossos pecados
e nos dar um novo espírito. A Didaquê é um antigo escrito cristão datado do primeiro século e ali se vê que sempre houve as 3 formas de batismo cristão: a imersão, um derramamento de água ou um borrifar de água, este usado frequentemente com bebês. A leitura do Novo Testamento, que geralmente chamamos de segunda leitura, na Vigília Pascal é de Romanos 6, 3 a 11. Paulo reflete assim: ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Temos aí outra descrição do batismo. A maioria dos católicos pensam no batismo como a entrada na igreja e uma purificação dos pecados, especialmente do pecado original. Não se tende a pensar no batismo como um sepultamento com Cristo, como morrer e ser sepultado com Jesus. Mas é isso que Paulo está dizendo. Ele vê o batismo como uma espécie de co-crucifixão, um co-enterro com Jesus. Provavelmente a partir da prática da imersão. Se a olhamos, vemos que ela dá a ideia de descer debaixo da água e depois sair dela. Um símbolo do morrer, ser enterrado e subir de novo para fora. É o significado do batismo. O cristão submerge com Cristo nas águas da morte e ressurge com ele para uma nova vida, o novo homem, como Paulo chama. Então temos o Evangelho, o relato da ressurreição em Marcos 16, versículos 1 a 7. Diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir Jesus. E no primeiro dia da semana foram muito cedo ao sepulcro, mal o sol havia despontado. Entrando no sepulcro, viram sentado do lado direito um jovem vestido de roupas brancas e assustaram-se. Ele lhes falou: não tenhais medo, buscais Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele ressuscitou, já não está aqui. Tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria de Magdala, de quem tinha expulsado 7 demônios. Foi ela noticiá-lo aos que estiveram com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Vamos nos deter num primeiro ponto, a referência ao sábado. Para os judeus, o dia começava no pôr do sol e não à meia-noite, como para nós. O sábado começava no pôr do sol da sexta-feira e terminava no seu próprio pôr do sol. As mulheres vão ao túmulo no domingo de manhã, porque a lei judaica obrigava o descanso desde o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Por isso, Jesus foi colocado no túmulo por José de Arimateia às pressas na tarde de sexta-feira, antes de o sol se pôr. Não teria dado tempo de ungir o corpo e prepará-lo. Então, as mulheres esperam até a primeira luz da manhã de domingo, quando já podem sair, e descobrem a ressurreição ocorrida no primeiro dia da semana. É a linguagem que Marcos usa. Quando um judeu ouvia a palavra primeiro dia, voltava ao Gênesis, ao primeiro dia da semana, o dia da criação. Domingo é o dia em que o mundo foi feito e é o dia em que Jesus ressuscita. Foi o dia da criação da luz, o que aponta para o fato de Marcos sublinhar que as mulheres foram ao sepulcro muito cedo, mal o sol havia despontado. Em outras palavras, a primeira luz do dia. Assim como a luz surge no domingo, em Gênesis 1, no início da criação, agora se descobre a verdade da ressurreição no amanhecer do domingo de Páscoa. O sepulcro está vazio porque Jesus, o sol nascente profetizado por Zacarias, pai de João Batista, já ressuscitou. Portanto, existem todos esses paralelos entre o Antigo e o Novo Testamento. E todas essas relações já eram feitas nos primeiros séculos da Igreja. Por exemplo, Cirilo de Jerusalém, um dos primeiros padres da Igreja, bispo de Jerusalém no século IV, escreveu um livro chamado Palestras sobre os Sacramentos Cristãos.
Eram palestras com as quais ele preparava os convertidos ao cristianismo para a recepção dos sacramentos na vigília pascal. Explicava-lhes o contexto bíblico daquilo que eles estavam vivenciando: o batismo, a Eucaristia e a crisma. Cirilo traça um paralelo entre a renúncia desses convertidos a Satanás, antes de receberem o sacramento do batismo, e a derrubada do faraó, que lemos na vigília pascal. Cirilo dizia assim aos que tinham acabado de receber o batismo: primeiro, vocês entraram no salão externo do batistério e renunciaram a Satanás. Esta figura é encontrada na história antiga. O tirano, Faraó, perseguiu até o mar aqueles antigos povos. E da mesma maneira, o autor do mal seguiu você até as próprias fontes da salvação, até o batistério. O tirano de antigamente foi afogado no mar e desapareceu nas águas salutares. Como o faraó perseguiu os israelitas até o Mar Vermelho, mas a nuvem os protegeu dele, e os egípcios foram derrubados nas águas do mar, agora os neobatizandos se afastaram da vida de pecado, renunciaram a Satanás diante de todos aqueles que estavam ali presentes. Ele os perseguiu até as águas da pia batismal, mas se afogou ali, foi derrubado, para que aqueles batizados pudessem entrar na sua vida nova, iniciar o caminho rumo à terra celeste, prometida neste novo êxodo da vida cristã. Todos os que participam da vigília nela renovam as promessas do batismo, naquele rito que começa assim: renuncio a Satanás e a todo o seu mal, a todas as suas obras e a todas as suas promessas vazias. É a mesma ideia. Por fim, na bênção da água batismal, antes da realização do batismo na vigília pascal, o sacerdote começa dizendo: ó Deus, que pelo poder invisível realizas um efeito maravilhoso através dos sinais sacramentais e que de muitas maneiras preparaste a água, tua criação, para manifestar a graça do batismo. Ó Deus, cujo Espírito, no primeiro momento da criação do mundo, pairou sobre as águas, para que a própria substância da água tomasse para si o poder de santificar. Ó Deus, que fizeste com que os filhos de Abraão passassem a pé enxuto pelo Mar Vermelho, para que o povo eleito, libertado da escravidão do faraó, prefigurasse o povo dos batizados. Nesse ponto, o sacerdote baixa o círio pascal na água por 3 vezes e continua: que o poder do Espírito Santo, ó Senhor, desça através de teu Filho até a plenitude desta fonte, para que todos os que foram sepultados com Cristo pelo batismo na morte possam ressuscitar com Ele para a vida. Todo o contexto bíblico que repassamos, como que foi retomado e sintetizado nesta oração. Esta é a maneira de a Igreja ler as Escrituras. Ela vê o Antigo Testamento prefigurando o Novo, e o Novo cumprindo o Antigo. E isso são os próprios sacramentos, a própria liturgia que celebramos. Assim como os israelitas passam pelas águas do Mar Vermelho no Antigo Testamento, através do poder do Espírito e do poder de Moisés, que é uma prefiguração de Cristo, agora o próprio Cristo vem no círio pascal que simboliza a sua cruz. A união do círio pascal com a água e o Espírito vai libertar o povo de Deus. Cada vez que alguém é batizado, esse mistério se renova. É o mistério da morte, sepultura e ressurreição de Cristo, através do qual os sacramentos recebem o seu poder, e que celebramos neste grande dia, esta solenidade, a festa de todas as festas, a Páscoa do Senhor.